Bom dia, boa tarde, boa noite aí para você que quer estudar a respeito do Jesus histórico. Hoje nós vamos falar um pouco da questão da messianidade de Jesus, ou seja, que se Jesus se declarou ou não ser o Messias, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais de Mateus 11:5 e a relação de Jesus com João Batista. Eu vou usar essa obra aqui do Jesus Recordado, do James Dunn, a principal obra para quem quer estudar o Jesus histórico. E a gente vai falar aqui, ó. Ele vai falar em diferença entre Jesus e João Batista, tudo mais. Aqui para vocês dar uma olhada bem bacana, tudo mais. E só para dar uma introdução básica, os historiadores antigamente, e Craig Evans vai aprofundar isso na obra que eu fiz um review aqui ainda há pouco, o Jesus Fabricado. A maioria antigamente dizia que Jesus ele não se via como Messias, né? Que foi tudo da pena dos discípulos e tudo aquilo que a gente vê nos evangelhos foi apenas invenção, né? E eles tinham essa mentalidade, e até mesmo teve um autor que desenvolveu, se eu não me engano foi Vreder, que desenvolveu aquela questão do mistério, do segredo messiânico, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho aqui do que é a perspectiva atual. Mateus 11:2,6 é aquela passagem que... Mateus 11:5, né? Aquela passagem que Jesus ele tava pregando, aí João Batista manda dois discípulos perguntar: és tu o Messias que deve chegar ou é outro esperado, né? E João Batista ele responde Jesus e tudo mais, e responde dizendo, né? Ide ao Batista e anunciar aquilo que vocês estão ouvindo e vendo. Cegos veem, surdos ouvem, coxos andam, leprosos são purificados e os mortos ressuscitam. Infeliz daquele que não se escandaliza por minha causa. Antigamente, né, alguns estudiosos até que poderiam dizer, por exemplo, que essa passagem seria uma invenção, que seria uma construção do nada, que colocaram na boca de Jesus essa passagem. No entanto, hoje é muito diferente, principalmente a partir das descobertas dos manuscritos do Mar Morto, né? Essa passagem que eu acabei de citar, ela tem um paralelo muito próximo com, por exemplo, o Apocalipse Messiânico, que é um texto que foi encontrado dentro das cavernas de Qumran, que mostram de forma clara que Jesus ele estava respondendo a expectativa messiânica daquela época, ou seja, Jesus ele estava mostrando que, além dele ser o Messias, de que as expectativas messiânicas da época, ou seja, de que Yahvé se manifestaria, eram verdadeiras, né? David Flusser também vai falar em Jesus, da editora Perspectiva, de que essa passagem foi realmente falada pelo Jesus histórico, está confirmada, né? Está bem ratificada. Só para mostrar aqui a passagem para vocês, que eu só estou mostrando um pouquinho do que o livro vai falar, tudo mais. Eu vou já mostrar para vocês aqui a passagem em si do manuscrito do Mar Morto. Bora lá. Aqui, a passagem é essa. Os céus e terra ouviram seu Messias, porque o Senhor o considera piedoso, e chamará os justos pelo nome, sobre os pobres seu espírito pairará, e ele renovará os fiéis com seu poder, pois ele glorificará os piedosos no torno de um reino eterno. Quem liberta os cativos, restaura a visão dos cegos, endireita o torto, e o Senhor realizará coisas gloriosas que nunca foram como. Ele curará os feridos, ressuscitará os mortos e pregará boas novas aos pobres. Essa passagem ela tem um paralelo muito grande com a resposta de Jesus. E James Dunn vai falar, a passagem é incrível, ela fala de um futuro Messias e de um reino eterno. Talvez esse último como eco de 2 Samuel 7,13. Nesse contexto ecoa mesmo a gama de passagens de Isaías: visão restaurada, os cegos aleijados curados, os mortos redivivos, novas pregadas aos pobres. Particularmente notável é a inclusão da restauração dos mortos à viva e o eco direto em Isaías. Diante de tais evidências, não é mais satisfatório argumentar que a lista de que, ou seja, essa passagem,
foi composta retrospectivamente à luz da fé na Páscoa. Pelo contrário, podemos deduzir a existência de uma expectativa corrente na época de Jesus, de que a vinda do Messias de Deus seria acompanhada por tais maravilhas, em cumprimento da profecia de Isaías. É esta a expectativa de Mateus 11:5 e Lucas 7:22 retornam e afirmam ter sido cumprida em Jesus. É isso aí, galera. Eu vou fazer essa... É isso aí que a gente tem para falar hoje a respeito, né? Essa passagem também o David Flusser vai fazer uma abordagem lá na obra dele, Jesus, e ele é um historiador judeu e tudo mais. E como eu já disse, ele vai dizer que essa passagem já é comprovada, já é ratificada que é do Jesus histórico. Ela é uma passagem realmente autêntica e ela fala justamente que Jesus ele estava querendo que ele, de forma indireta, né, ele se mostra como o Messias, a promessa ao povo de Israel, e de que os milagres deles, ressurreições dos mortos, a pregação às boas novas, era o cumprimento e a prova de tudo isso, né? E de que o reino já se manifestou. E de que os profetas profetizaram até João Batista. É isso aí, valeu, falou.